Moisés nasceu durante um período em que os israelitas eram escravizados no Egito. Para salvar sua vida, sua mãe o colocou em um cesto no rio Nilo, onde foi encontrado e adotado pela filha do faraó. Cresceu na corte, mas ao descobrir que suas origens eram hebraicas, Moisés se solidarizou com seu povo oprimido. Após matar um egípcio que maltratava um israelita, Moisés fugiu para o deserto. Lá encontrou uma vida simples como pastor. Em um encontro divino, através de uma sarça ardente, Deus o chamou para liderar a libertação dos israelitas. Moisés, então, enfrentou o faraó, demandando a libertação de seu povo. Moisés é uma figura proeminente na Bíblia. É conhecido por suas experiências marcantes que desempenharam um papel crucial na história do povo de Israel. Uma das narrativas mais emblemáticas é o episódio da sarça ardente. Moisés, enquanto pastoreava no Monte Horebe, deparou-se com um arbusto em chamas que não se consumia. Esse fenômeno extraordinário revelou-se como uma manifestação divina, pois Deus escolheu esse momento para chamar Moisés para liderar a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Ao aceitar o chamado divino, Moisés embarcou em uma jornada que ficaria marcada pelas famosas pragas do Egito. Como porta-voz de Deus, Moisés confrontou o faraó, exigindo a libertação do seu povo. A recusa do faraó desencadeou uma série de 10 pragas devastadoras, desde a infestação de rãs até a morte dos primogênitos egípcios. Esses eventos não apenas destacaram a intervenção de Deus, mas também enfatizaram a tenacidade de Moisés em liderar seu povo rumo à liberdade. O ápice desse trajeto ocorreu no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus. Esses 10 mandamentos tornaram-se o fundamento moral e espiritual da sociedade israelita, delineando princípios essenciais para a sua relação com Deus e entre eles mesmos. Moisés, como legislador divinamente designado, desempenhou um papel crucial na formação da identidade e ética do povo escolhido. Essas curiosidades bíblicas sobre Moisés destacam não apenas sua proximidade com Deus, mas também seu papel instrumental na condução do povo israelita durante um período crucial da sua história. A sarça ardente, as pragas do Egito e as tábuas da lei representam momentos simbólicos que mudaram a narrativa de Moisés como um líder extraordinário e servo fiel de Deus. Mas agora você deve estar se perguntando, mas e aí? Qual o contexto histórico dessa época? Eu vou te explicar. O contexto da época em que Moisés viveu e liderou os israelitas está situado no Antigo Egito, predominantemente durante o segundo milênio antes de Cristo. Os israelitas eram uma comunidade seminômade de pastores, enquanto o Egito era uma das civilizações mais avançadas e poderosas da região. A história de Moisés começa no período em que os israelitas eram escravizados no Egito, sob o governo de Faraó. Esta escravidão persistiu por várias gerações, e os israelitas foram submetidos a trabalhos forçados e condições difíceis. Esse contexto de opressão cria o cenário para a intervenção de Deus e a liderança de Moisés. O faraó da época, temendo o crescimento da população israelita, havia ordenado que todos os bebês do sexo masculino
fossem mortos. A mãe de Moisés, para protegê-lo, o colocou em um cesto no rio, onde ele foi encontrado e criado por uma filha de Faraó. Muitas pessoas perguntam características físicas de Moisés, mas a Bíblia relata que ele era uma pessoa gaga que tinha peso na voz e na língua. Por isso, seu irmão Arão era quem o ajudava na missão de conduzir o povo do Egito. A Bíblia não relata e não fornece muitos detalhes, mas alguns detalhes físicos específicos sobre Moisés. No entanto, algumas interpretações e tradições têm gerado algumas curiosidades. Por exemplo, é comum representar Moisés como uma barba, uma característica que historicamente simboliza sabedoria e respeito. Além disso, a tradição judaica frequentemente descreve Moisés como alguém com um semblante luminoso. Após seu encontro com Deus no Monte Sinai, simbolizando sua proximidade com Deus. É importante observar que muitas dessas representações físicas são baseadas em interpretações artísticas e culturais ao longo dos séculos, e não em descrições detalhadas encontradas na Bíblia. Mas e você? Deixa nos comentários o que achou dessas curiosidades. Se você já conhecia, coloca nos comentários, indica algumas curiosidades a mais que você tem, que eu farei um vídeo sobre o que vocês pedirem. Se inscreve no canal e deixa seu like para não perder nenhum assunto importante na sua vida.